Meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos de volta para gravar mais um vídeo e nesse nós vamos falar sobre Abacuque, o profeta da fé em meio às crises. Nós estamos falando sobre os profetas menores, equilíbrio entre a justiça e a misericórdia de Deus. Nós já falamos sobre Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Naum. E hoje nós vamos falar sobre Abacuque. E o nosso tema, ligado a esse profeta é Abacuque, o profeta da fé em meio às crises. Antes eu gostaria de agradecer a você que tem acompanhado aí os meus vídeos, subsídios da Escola Dominical e outros conteúdos que tenho colocado aí constantemente. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa. Muito obrigado por contribuir para o crescimento do canal Mensagem de Fé e Esperança. Que Deus continue abençoando a sua vida de forma maravilhosa. Bom, posto essas considerações, Abacuque, ele profetizou aproximadamente em 607 a.C. Ele foi contemporâneo de Jeremias, foi contemporâneo do profeta Jeremias. Abacuque, cujo nome significa abraço. O nome Abacuque significa abraço. E ele foi um profeta para o reino de Judá, um ano antes do cativeiro babilônico, de começar, iniciar toda aquela deportação para o cativeiro babilônico. É só lembrar para você que a deportação do povo de Judá para o cativeiro babilônico ocorreu em 3 momentos distintos. Primeiro, em 606, quando Nabucodonosor sitiou Jerusalém e levou os nobres para a Babilônia. Entre esses nobres estava Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que foram mudados seus nomes para Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. Isso em 606 a.C. Depois, em 597, foi levado mais uma remessa, entre eles o profeta Ezequiel, que foi morar junto ao rio Quebar, na localização próximo ao rio Quebar, onde ele teve grandes revelações de Deus. Ele mesmo, no seu livro, no capítulo 1 do seu livro, o livro do profeta Ezequiel, Eliseu estava junto ao rio Quebar, quando abriram-se os céus e eu vi visões de Deus. Só para situar que Ezequiel ele é levado na segunda leva, em 597, quando é levado cerca de 10.000 cativos para a Babilônia. E a última deportação, ela ocorre em 586, quando o exército de Nabucodonosor invade definitivamente a Jerusalém, colocando fogo nas portas do muro de Jerusalém, derribando os muros e assim causando uma devassidão total e levando o povo de Judá para a Babilônia. Toda essa informação para dizer que o profeta Abacuque, ele toca exatamente nessa situação que ocorreria um ano depois. O profeta Abacuque, ele faz um caminho inverso dos demais profetas. Enquanto todos os profetas, eles vão questionar as atitudes, a espiritualidade do povo, tanto de Israel quanto de Judá e das demais nações, Abacuque faz um caminho inverso. Abacuque questiona Deus. Em vez de Abacuque questionar a espiritualidade do povo, que era uma espiritualidade fajuta, uma espiritualidade que não valia a pena, ele vai questionar Deus, Abacuque entende que a raiz da vida espiritual, ela começa em Deus. Se o povo está vivendo uma espiritualidade distorcida, ele quer saber o porquê que Deus permite o povo viver essa vida de espiritualidade distorcida.
O livro de Abacuque começa com a expressão peso que viu o profeta Abacuque. Essa expressão peso que viu o profeta Abacuque significa o juízo que viu o profeta Abacuque, ou a situação catastrófica que viu ou que sentiu o profeta Abacuque. Sentindo esse peso, né, sentindo esse juízo de Deus que ocorreria, né, contra a nação de Judá, né, que Abacuque ele vai falar, né, no seu livro. A situação de Judá era uma situação deplorável nos dias de Abacuque. Né? A situação de Judá era uma situação deplorável. Os justos, né, os poucos justos, né, que haviam em Judá, o seu juízo era distorcido em favor dos ímpios, né? Quando chegava nos tribunais, né, para resolver um problema, o juiz não resolvia o problema de acordo com a justiça. Eles resolviam as questões de acordo com quem dava mais, né? Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso aqui no capítulo 1, versículos 2 e 4. Diz assim: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência, e não me salvarás? Por que razão me faz ver a iniquidade e a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por essa causa a lei se afrouxa, e a sentença nunca sai. Porque o ímpio cerca o justo, e o juízo sai pervertido. O que Abacuque está dizendo é que os processos arrastavam nos tribunais, anos e anos, né? Tempos e tempos, os processos arrastavam nos tribunais. Quando se pensavam em resolver a situação, né, o ímpio, o injusto, ia lá e subornava o juiz, né, pagavam a propina e aquele processo era engavetado. Quando porventura a justiça, né, saía em relação àquele processo, né, saía a sentença em relação àquele processo, saía o contrário. Quem era para ser preso era libertado, né? E quem era para ser libertado era condenado, era preso, né, por assim dizer. O juízo saía invertido. E é por isso que o profeta Abacuque, ele pergunta: Senhor, até quando eu vou gritar justiça e a justiça não vai aparecer? Até quando eu vou gritar violência e tu não me escutarás? Até quando eu vou falar que está ocorrendo violência no meio do povo e o Senhor vai fazer de conta que não está ouvindo? Quando o profeta ele faz esse questionamento ao Senhor, Deus, né, lhe responde que iria mandar os caldeus, né? Porque eis que suscito os caldeus, nação amarga e opressora, que marcha sobre a largura da terra, para possuir moradas que não são suas. Horrível e terrível é, dela mesma sairá o seu juízo e a sua grandeza. Os seus cavalos são ligeiros, mais do que os leopardos, e mais perspicazes do que os lobos da tarde. Os seus cavaleiros espalham-se por toda parte. Sim, os seus cavaleiros virão de longe, voarão como águia, que se apressam à comida. Eles todos virão com violência, o seu rosto buscará o oriente, e eles congregarão os cativos como areia, e escarnecerão dos reis, e dos príncipes farão zombarias. Eles se rirão de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomarão. Então passarão como vento, e pisarão, e se farão culpados, e atribuindo este poder aos seus deuses. Atribuindo esse poder aos seus deuses. Abacuque, capítulo 1, versículos 6 a 11. Nesse texto, nessa parte
das escrituras proféticas, o profeta ele é respondido por Deus de que a injustiça, né, do povo de Judá seria retribuída com a violência dos caldeus. Os babilônicos, né, que viriam e arrebentariam, né, com a arrogância do povo de Judá. Quando Abacuque tem essa resposta, ele questiona novamente o Senhor. Mas como pode uma nação justa em comparação com a nação, né, dos caldeus, né, o povo babilônico, ser oprimido pelos babilônicos? É como se o profeta estivesse dizendo: por que o Senhor não resolve esse problema por aqui mesmo? Né? Por que o Senhor vai usar uma nação bárbara, uma nação opressora, para oprimir os ímpios? Né? Como pode isso? É o que diz o texto de Abacuque 1, né, versículos 10 a 12, né, que eu vou ler para você. Não és tu desde sempre, ó Senhor meu Deus, meu santo, nós não morreremos, ó Senhor, para justo, né, ó Senhor, para juízo o puseste, e tu, ó rocha, o fundaste para castigar. Tu és tão puro de olhos que não pode ver o mal, e a vexação não pode contemplar. Porque, pois, olhas para os que procedem aleivosamente e te calas, quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele. E farias os homens como os peixes do mar e como os répteis que não tem quem governe. É o texto de Abacuque, capítulo 1, e o versículo 12. É exatamente isso que Abacuque está perguntando. Por que o Senhor permite o ímpio, né, destruir o justo? Porque, em comparação com a Babilônia, Judá era santa, né? Judá era menina dos olhos de Deus, em comparação com a nação, né, de Judá, né? Por isso o profeta pergunta: como que o Senhor permite que o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele? Observa-se que o profeta Abacuque não está dizendo que Judá era justa, era uma nação justa. Pelo contrário, Abacuque, há algum tempo atrás, pouco tempo atrás, ele está questionando a espiritualidade fajuta de Judá. Ele está questionando a espiritualidade mal sucedida de Judá, dizendo que em Judá a justiça e o juízo eram distorcidos. Mas venhamos e convenhamos, né? Entre ser uma nação que o juízo está saindo distorcido, né, e ser corrigido por uma nação ímpia como os caldeus, ora, né, parece contraditório. É nesse momento que nasce a crise, né, no coração de Abacuque. Por que nasce a crise no coração de Abacuque? Porque a nação da Babilônia, os caldeus, era uma nação totalmente pervertida. Vou ler para você aqui algumas situações que era própria dos caldeus. Né? Primeiro, o abuso de poder. Olha o que diz Abacuque capítulo 2, versículos 6 e 7. Ai daquele que multiplica o que não é seu, que se carrega a si mesmo de dívida. Não te levantarão, e de repente os que não se levantarão, de repente os que te hão de morder, e não despertarão os que hão de te abalar, e não lhe servirá tu de despojo. Abacuque, capítulo 2, versículos 6 e 7. Ai daqueles que amontoa para si aquilo que não é seu. Abuso de poder, né? Todas as nações onde o reino caldeu entrava, eles usavam de abuso de autoridade. Outro problema era o acúmulo de bens. Ai daqueles que ajuntam em casas bens mal adquiridos, para pôr em seu ninho no alto, a fim de livrar-se da mão do mal. Né? Ai daqueles que ajuntam em sua casa bens mal
adquirido. Ou seja, acúmulo de bens à custa de pobres, à custa de nações a quem eles oprimiam. Um outro problema era a questão, né, da violência e carnificina. O capítulo 2, versículo 12 diz: ai daquele que edifica a cidade com sangue e funda a cidade com a iniquidade. A violência e a carnificina. Eles edificavam a Babilônia, a sétima maravilha do mundo antigo, né? Os jardins suspensos da Babilônia, a sétima maravilha do mundo antigo, era edificada toda aquela pompa, toda aquela glória em cima, né, de sangue inocente. E uma quarta questão aqui, a bebida alcoólica. A bebida alcoólica está em Abacuque capítulo 2, versículos 15 a 17. Ai daqueles que dá beber ao seu companheiro, tu que lhe chegas ao teu odre e o embebedas para ver a nudez, né? Serás farto de vergonha em lugar de honra. Bebe tu e sê como um circunciso. O cálice da tua mão direita, o cálice da mão direita do Senhor se voltará sobre ti, e vômito ignominioso cairá sobre a tua glória, porque a violência cometida contra o Líbano te cobrirá, e a destruição dos animais ferozes o assombrarás, por causa do sangue dos homens e da violência para com a terra, a cidade e todos os seus moradores. Abacuque capítulo 2, versículos 15 a 17. Este era o perfil dos caldeus, né, do reino da Babilônia. Por isso Abacuque ele fica angustiado e ele pergunta: por que o Senhor se cala, né, diante de tanta situação complicada? Por que o Senhor se cala quando o Senhor mesmo diz que esse povo vai invadir o nosso território? E o Senhor fica olhando como um espectador e nada faz. Em outras palavras, é isso que Abacuque está perguntando ou questionando o Senhor. Mas o Senhor responde, né, para Abacuque que os caldeus também teriam a sua recompensa. O capítulo 2, os versículos 15 e 17 que nós lemos, né, fala da situação dos babilônicos, mas fala também do juízo que viria, né, contra eles. Né, do juízo, né, que viria contra eles. Observa o que diz: aí a mão direita do Senhor se voltará sobre ti. Ou seja, a mão direita do Senhor se voltará contra o reino dos caldeus. Isso ocorreu em 539, né, quando o reino da Média, aliado com a Pérsia, né, desviaram o leito do rio Eufrates e marcharam, né, pelo leito seco, né, do rio que cortava a cidade da Babilônia e arrebentou, né, com a Babilônia, né, tornando a Babilônia, né, território, né, do reino da Média e da Pérsia, né, do reino do Império Medo-Persa, né, com Ciro o Grande. Né, o que o Senhor está dizendo, né, estava dizendo com essa situação, que a mão do Senhor voltaria-se contra os caldeus, né, se cumpriria exatamente em 539, né, quando a Babilônia, né, seria invadida pelo reino Medo-Persa. Depois dessas explicações, né, depois do Senhor ter confortado o coração, né, do profeta, ele diz o seguinte: porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vaca, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como da serva, e me fará andar sobre as minhas alturas. O profeta conclui: ainda que eu não entenda o que está ocorrendo,
e ainda que eu não aceite, né, pelo raciocínio humano o que está acontecendo, mas eu me alegrarei no Senhor, o Deus da minha salvação. Abacuque conclui que a sua força, ela está no Senhor. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, a sua força está no Senhor. Eu lia a capa de um livro de Leonardo Boff em um tempo atrás, intitulado Crise, uma oportunidade de crescimento. É na crise que nós temos a oportunidade de manifestar a nossa fé. Quando vai tudo bem, é muito fácil dizer que somos cristãos. Quando temos dinheiro, quando temos comida, quando temos bonança, quando tudo vai bem, é muito fácil dizer que somos cristãos. Difícil é quando o produto da oliveira minta. Difícil dizer-se cristão, difícil servir a Deus é quando os campos não produzem o alimento. Difícil dizer-se cristão é quando os campos não dão o seu fruto. Em vez disso, há uma destruição e uma devastação. Difícil dizer-se cristão é quando tudo sai contrário à nossa expectativa. Abacuque, ele é o profeta da fé, porque no meio de toda essa crise, no meio dessa problemática, o Senhor diz para Abacuque: o justo viverá pela fé. O justo viverá da fé. Esse tema, o justo viverá da fé, foi palco do cenário soterológico de Paulo, a justificação pela fé. Foi palco do cenário teológico de grandes teólogos, como John Wesley, como Martinho Lutero, entre outros grandes teólogos e reformadores. A fé que provém a nossa confiança suprema em Deus. A fé que nos leva a abalizar a nossa confiança suprema em Deus. Aliás, fé é exatamente isso. É crer no impossível. É acreditar em Deus, mesmo quando tudo sai contra as nossas expectativas. Que o Deus de Abacuque nos ajude a alicerçar a nossa fé. Fé é isso, é passar por cima de uma ponte, sabendo que ela não cairá, porque nós conhecemos o seu construtor. Essa definição de fé é a definição da professora Ruth Doris Lemos, no Instituto Bíblico da Assembleia de Deus, saudosa memória. Diz que fé é passar por cima de uma ponte, sabendo que ela não cairá. Nós confiamos que ela não cairá, porque conhecemos quem a edificou. Nós sabemos quem foi o seu construtor. Portanto, que o Senhor nos ajude a vivermos uma vida de fé, mesmo que as crises nos abalem, mesmo que as crises abatam sobre nós, mas que o Senhor nos ajude a viver uma vida de fé e pela fé no Senhor. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa. Até um próximo vídeo, se Deus quiser. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e também comente sobre ele. Se você gostou do conteúdo, se inscreva em nosso canal. Você também pode ver outros vídeos que aparecem aí na sua tela. Que Deus abençoe você.